Gente, vamos orar agradecendo a Deus e preparando nosso coração para a palavra. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Espírito Santo. Essa noite é uma noite de alegria, é uma noite de redenção, é uma noite em que fazemos memória do Teu sangue. E que essa noite o nosso coração possa estar totalmente preparado para a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e aquietar o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito poder desfrutar desse grande banquete que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O Alice que queria dar o recado da chave, né? Mas eu falei, aí ele vai falar que chave em hebraico, em grego. Eu falei, não, deixa que eu dou o recado que é rapidinho, né? Esse povo aqui eu vou falar, gente, é benção. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês em Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 39. Hebreus, capítulo de número 10. Quem tiver pronto aí, sinalzinho de Deus aí, glória a Deus. Ih, está devagar demais. Já está aqui, irmão. Oi. Já está aqui, pode dar glória a Deus, né? Desliga esse refletorzão na minha testa aqui. Obrigado. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Tem outra tradução, está assim, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem ou dos que perseveram e são salvos. Fala assim, mais forte, eu não retrocedo. Não retrocedo. Diante desse texto aqui, irmãos, eu preciso muita atenção dos irmãos hoje. Vou ser breve, é Santa Ceia, né? Mas bastante atenção aqui. Está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos. O versículo ele é claro. Ele já deixa bem claro para nós que todo mundo que retrocede, que volta para trás, né? Que é como o próprio Jesus disse, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então todas as vezes que nós pensamos em olhar para trás e voltar, de onde Cristo nos tirou, até da ignorância que nós estávamos, depois de ter conhecido a luz de Deus, irmão, a palavra de Deus diz que esse é o caminho da destruição, é voltar. Em alguns momentos na Bíblia chega a dizer o seguinte, que aquele que conhece a verdade e ele volta a viver da maneira que ele vivia antes de ter conhecido, é como um cão que volta ao vômito. É como um porquinho que você foi lá e deu um banhozinho nele, falou assim, esse porquinho agora está cheiroso, perfumado, massageou, passou até um olhinho nele assim, ficou bonitinho, né? E aí ele pega, você solta ele volta para a lama. Assim são aqueles que retrocedem, a palavra de Deus diz. Mas a Bíblia está dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram e são salvos. Quando se concretiza, quando se consuma a salvação, vai ser na vinda de Deus, irmão. Nós estamos aqui colocando a nossa salvação em ação. Nós estamos lutando todos os dias para permanecer na presença de Deus. Quem aqui está assim, irmão? Perseverando na luta aí para continuar até o fim. Quem quer terminar salvo aqui para a glória de Deus, dá um sinal aí. Tá. Então coloca aí, irmãos, vamos colocar aqui. Eu lembrei de 5 nominhos de homens que foram grandes homens de Deus. Pedro, quem conhece Pedro? Pedrão,
andou com Jesus, grande homem de Deus, vocês conhecem a história, Elias, Moisés, né? Davi e Jonas. Todos esses homens aqui, quem conhece, vamos lá, quem conhece Pedro, da Bíblia? Até no filme, né? Pedrão. Elias, quem se lembra de Elias? Irmão, eu me identifico com Elias, eu não sei porquê, né? Mas a gente se identifica com alguns profetas aí. Moisés, Davi e Jonas. Jonas, até uma criança, você perguntar, ela sabe quem é Jonas. Quem desses homens aí foi mais de Deus, irmão? Quem mais foi homem de Deus aí? Todos eles. Sim ou não? Quem crê, irmão, que esses homens estão salvos e abençoados e tem um galardão, igual essas cadeironas aqui, ó, lá na glória de Deus, um lugar de honra, porque eles fizeram grandes coisas. Foi ou não foi? Vamos pegar aqui Pedro. Pedro, ele era um pescador matuto, sem escolaridade, muito trabalhador, que pescava no mar da Galileia. Vocês sabem a história. Um dia Jesus passou por lá, e Pedro estava lavando as redes, porque tinha levado um grande prejuízo. Ele pescou a noite inteira, não pegou nem um peixinho. E era profissional, mas não pegou nada. E parece que era um propósito tão grande de Deus, que no momento que Jesus chegou, Jesus entra no barco de Pedro. E ele começa a pregar a palavra, e Pedro ficou ali, lavando as redes, escutando Jesus pregar. Aí, enquanto Pedro, às vezes contrariado, lavando ali as redes, Jesus foi pregando a palavra, foi pegando a palavra, as multidões ficaram ali na beira da praia, e Jesus ficou dentro do barco de Pedro pregando. Quando Jesus terminou a mensagem, a palavra de Deus diz que Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, lança de novo as redes. Aí Pedro falou: não, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E a palavra de Deus diz, você já conhece, ele lançou a rede e ela veio com tantos peixes que não tinha nem jeito, os barcos não estavam nem aguentando. Pedro teve que falar assim: gente, vem cá me ajudar, porque o negócio estava afundando já de tanta bênção, de tanto peixe que entrou naquela rede. E aí, quando Pedrão chegou na beira da praia, o que Jesus falou para ele? Falou: vou te fazer o quê? Um pescador de homens. E a partir daquele dia, irmãos, Pedro passa a ser um discípulo de Jesus, ele passa a caminhar com Jesus. Essa trajetória, ela durou mais ou menos uns 3 anos, e aí Pedro, com o passar do tempo, ele foi se destacando entre os discípulos. Pedro, quando ele caminhava no meio dos discípulos, os discípulos já viam ele com uma certa autoridade, porque vira e mexe, irmão, você vê a narrativa, Pedro colocando ali a cara para bater, e muitas vezes Jesus exaltou Pedro e corrigiu ele, muitas vezes porque ele errou, mas Pedro estava lá, se destacando, vendo sinais e maravilhas, muitas vezes Deus usando Pedro, como os outros discípulos também. Mas chegou um momento em que Jesus foi tomado para ser crucificado, e a palavra de Deus diz que Pedro seguiu Jesus de longe até o momento que eles estavam julgando Jesus. E aí alguém começa a dizer: você estava com Jesus, eu te conheço. E ele falou: não, eu não. Ele começou a negar, e Jesus tinha dito que ele ia negar. E aí chega outro e fala: ah, você é um deles. Jesus estava sendo arrastado, irmão, para ser morto, e morte de cruz. Pedro sabia que o destino de Jesus agora era um destino de vergonha, não era mais o status, era um destino agora que comprometeria toda a história daqueles que estavam com ele, e Pedro teve medo, irmão. O que aconteceu com Pedro por ter negado Jesus 3 vezes? Teve medo. Medo de quê? De perder a vida. Coisa que antes ele falava: Jesus, eu vou até para a cruz se for preciso. Mas chegou um momento na vida dele, Alci, que ele teve medo. Ele teve medo, e dos grandes medos de Pedro era a exposição, a reputação. Pedro, ele sempre procurou estar num lugar de destaque, porque ele tinha aquele orgulho, aquela vontade de se destacar, de estar à frente, de ser bem falado, de ser bem reconhecido. Muitas vezes Jesus corrigia eles, porque eles estavam brigando para ver quem que era maior, se era Pedro ou era João.
E isso, irmão, não era uma coisa da cabeça dos outros, era deles mesmos. Mas no momento crucial, na noite mais difícil que Jesus passou na terra, o que aconteceu? Pedro negou ele, por medo. Amém ou não amém? Fracassou. Diga, Pedro fracassou. Teve medo. Teve medo. Será que alguém aqui já teve medo? Medo de perder a reputação, medo de perder o trabalho, medo de perder a esposa, medo de... Por que medo, irmão? A Bíblia diz que o medo, ele aparece na Bíblia pela primeira vez quando Adão pecou. Deus falou para Adão: Adão, cadê você, cara? No momento que ele pecou, ele se escondeu. E aí Deus fala para Adão: Adão, cadê você? Onde é que você estava, rapaz? Eu tive medo e me escondi. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Porque onde há amor não há acusação. O que é que eu quero mostrar aqui de cara para vocês, irmão? Pedro, apesar de ter andado com Jesus 3 anos, ele foi uma pessoa que conheceu os milagres de Jesus, foi exaltado por Jesus em alguns momentos, mas ele fracassou profundamente. Mas você, que está aqui essa noite, conhece o final da história. O que aconteceu com Pedro? Fala assim: apesar de Pedro ter fracassado, no final deu tudo certo. Percebe, irmão? Olha outro homem de Deus aqui, Elias. Um resumo rápido aqui da vida de Elias. Elias foi um profeta que ele entrou na história assim, ó, pum, ele caiu de paraquedas na história. Não fala descendência, de onde é, não fala nada de Elias. Elias aparece no meio de uma apostasia, de uma idolatria terrível. E ele profetiza, irmão, fala: não vai chover durante 3 anos e meio aqui. E aí seca. Fica igual a minha boca, Paulo, agorinha. Falei para o Paulo: Paulo hoje está deixando eu passar pelo deserto aqui, né? Aí ele correu lá e buscou uma aguinha. Elias, irmão, profetizou uma seca, 3 anos e meio de seca. E Deus foi lá e serviu ele. Depois ele foi lá e profetizou chuva, veio chuva. Foi ou não foi? Profetizou fogo do céu, depois veio a chuva. Você conhece a história. E aí depois que ele fez grandes sinais, ele conseguiu alcançar todo o objetivo de um trabalho durante 3 anos e meio. Era a expectativa de Elias, era muito grande, André. Por quê? Porque ficou 3 anos e meio sofrendo, padecendo ali sozinho, esperando que Deus ia fazer grandes coisas, e fez. Fogo desceu do céu, depois a chuva veio, ele acabou com os profetas de Baal, mas aconteceu uma coisa muito triste na vida de Elias. Elias, depois de Deus ter dado uma grande vitória que tinha prometido para ele, acabou a graça. Irmão, quantas pessoas que às vezes tem uma promessa de Deus, Lucas, e alcança grandes coisas da parte de Deus, e quando recebe aquilo que buscou com tanta vontade, com tanta alegria, com a promessa de Deus, ele alcança aquilo, acaba a graça, perdeu a graça. E aí Jezabel falou para Elias o seguinte, falou: eu vou te matar. E Elias pega e foge. E agora começa uma vida difícil para Elias, porque ele começa a se esconder, entra em caverna, sabe, pede a morte para Deus, parece que a vida acabou a graça. Você vê um homem ali que aparentemente fracassou, porque Deus chama ele, fala: Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? Escondido, o que está acontecendo? E ele começa a desabafar, falar: eu fiz tudo aquilo para o Senhor, mas só estou sozinho, todo mundo te abandonou, não tem profeta, só restou eu e eu quero morrer. Irmãos, essa palavra desta noite, ela vem trazendo para nós a nossa própria realidade. Eu citei só 2 aqui por enquanto. Homens que você hoje diz que é de Deus, imita eles. Como Pedro, como Elias, como também Moisés. Moisés teve uma vida interessante. Você sabia que Moisés, ele se colocou como libertador antes de Deus chamar ele para libertar o povo? Ele viu um dia, ele estava lá morando, lá na casa de Faraó. Aí ele viu um egípcio agredindo um hebreu. Ele foi lá e matou ele. Para libertar, para livrar. Deus falou: você tem potencial, mas você está tentando fazer a coisa do seu jeito. Vou te chamar.
chamou Moisés, falou: você vai libertar o meu povo. Aí ele falou: não, eu não levo jeito, eu falo, eu não converso bem, não vai dar certo. Deus falou: vai. Aí Deus envia Moisés, você conhece a história. No decorrer da vida de Moisés, Deus fez grandes sinais e maravilhas, mas em vários momentos você vê Moisés fazer bobagem. Você congregaria na igreja de um pastor que assassinou alguém? E que não pagou por isso? Não foi preso? Mas o Moisés, você fala, grande homem de Deus. O camarada matou, escondeu na areia, enterrou, falou: ninguém vai ver. Pedro, irmão, cortou a orelha do soldado. Tantos outros aqui. Elias, irmão, matou 900 caras degolados, ou 450 caras degolados. Hoje você fala: homem de Deus. Homem de Deus. Davi não, irmão. Davi não pode nem falar nada, né? Quem que era Davi? Um meninão esquecido até pelo pai. Dia que o profeta chegou lá para chamar os filhos para ungir um rei, nem o pai quis saber do menino, estava lá para o campo. Aí Samuel, que foi ungir, falou: ai, mas acabou os meninos? Não tem mais menino não? Não, tem um ali no pasto, pastorzinho de ovelha. Trouxe o menino. Deus mostrou que ia ser Davi. Aí você conhece a história, né? Davi mata Golias, derruba o gigante. A coisa foi tão doida que o povo começou a cantar uma música. Davi tinha matado Golias, o povo cantava assim: Saul matou 1000, mas Davi dezenas de milhares. Aí Davi começou a reinar depois, você conhece a história. O reino cresceu, Davi vencia todas as batalhas, mas um dia ele estava meio de folga. Foi de folga. O povo foi para a guerra, ele falou: vou ficar em casa, descansar, o reino está tranquilo, meus soldados são valentes, tirei todos eles da caverna do fracasso, caverna de Adulão, levei eles para a batalha, ficou tudo, e agora eu estou descansando. No dia que ele foi descansar, ele viu uma mulherzinha tomando um banho diferente. Aí ele foi lá e rebanhou ela, adulterou com Batseba. Aí depois, esse Davi aí, que todo mundo fala: uau, o homem segundo o coração de Deus. O trem começou a vazar, e ele falou: o único jeito de eu tampar esse buraco aqui é matar o cara. Aí ele mandou matar. Falou: coloca Urias lá na frente da batalha, que ele vai morrer, e ninguém vai ficar sabendo do meu pecado. Mas Deus foi lá e deu uma sentença terrível. Davi passou por uma grande dificuldade. Mas e você que conhece o final da história? Eu te pergunto, foi tremendo ou não foi? Davi é um homem de Deus ou não é? Agora já não é mais? Só porque eu contei as lambanças que ele fez? E Jonas? Jonas, eu vejo os pastores tudo falar mal de Jonas. Jonas não matou ninguém, Jonas não adulterou, Jonas não enterrou ninguém na areia. O que ele fez? Deus falou: pregue em Nínive. Ele falou: não vou, porque a minha religião não permite. Foi, em outras palavras foi isso: minha denominação não posso, porque eles são de outra religião, não vou mexer com isso não, Deus. Sabe o que Jonas tinha no coração, irmão? Uma coisa que talvez muitos aqui têm: pastor, preconceito, orgulho no coração, falta de misericórdia dos inimigos. Porque foi isso que ele falou. Deus falou: quer salvar os seus inimigos. Ele falou: não, vale, manda outro. Se depender de mim, eles vão se lascar. Aí o que aconteceu? Você conhece: o peixão engoliu. É ou não é? Sofreu 3 dias, 3 noites dentro da barriga do peixe. Na hora que ele saiu, ele foi mansinho, pregou a palavra: arrependei-vos, porque Deus vai passar e vai destruir a cidade. Aí a Bíblia diz que ele subiu lá no monte onde ele via a cidade, ficou esperando Deus matar o povo. Esse povo podia não se arrepender. Irmão, quantos de nós somos assim, irmão? 5 homens aqui eu citei. Parece com você. Parece com você. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu não adulterei, eu não matei ninguém,
Eu estou dizendo que parece com você, porque todos eles são homem de Deus e mulher de Deus, irmão. Só que tem também uma outra coisa. Apesar de eles ter conseguido terminar a carreira vitoriosos, eles também falharam muito e fracassaram muito. Mas nada disso foi suficiente para Deus não cumprir o grande propósito na vida deles. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez algumas pessoas aqui estão estagnadas. Talvez está cometendo até um pecado semelhante ao que foi dito, ou coisas piores aos teus olhos, ou menos grave aos teus olhos, mas diante de Deus é tudo errado. E às vezes por isso a sua vida tem sido uma vida distante do Espírito Santo de Deus, porque você se culpa mais do que a própria culpa que Cristo arrancou na cruz do Calvário. Pessoas que são perdoadas por Deus, mas não se perdoam. Eu prego uma mensagem bíblica, irmão. Eu chego aqui, prego a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e abandona, Deus perdoa, transforma, faz a obra na sua vida. Eu falo, irmão, vai que os teus pecados estão perdoados. A pessoa, não, mas eu não perdoo. Eu não consigo me perdoar. E ela não fala, isso está no inconsciente dela. Por quê? Porque por mais que Deus tenha te perdoado e colocado uma promessa na sua vida, você não agarra a promessa. Você não agarra o chamado de Deus. Você continua sabendo das promessas de Deus, sabendo do sangue de Cristo, mas fica fazendo do sangue de Cristo como se fosse coisa barata. Como se não fosse valor suficiente para cobrir todos os teus pecados. Todas as acusações contra você, em Romanos capítulo 8, fala claramente: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, se abrisse aqui os nossos olhos e eu pudesse ver, e você ver, os nossos pecados escancarados, as nossas falhas, os nossos fracassos, ia ser uma vergonha tamanha. Fala para alguém que está do seu lado, fala, não é hoje não. Não é hoje não, fica tranquilo. Quando que vai ser? A Bíblia diz que no dia do Senhor não há nada oculto que não haja de ser revelado. Pode ficar seguro aí, fica firme. Tudo que, não pastor, mas o salvo não vai passar por isso. Você leu errado a Bíblia aí. A palavra de Deus diz que tudo, irmão, cada segundo, milésimo, pensamento, tudo vai ser, todos vão saber. Quem que vai saber? Todo mundo. A Bíblia diz que até aqueles que transpassaram Jesus, vai ser revelado tudo, irmão, então não se preocupa. Sabe essa vergonha que você tem de abrir seu coração, sabe, de mostrar a sua falha, aí você veste um terno, uma gravata às vezes, né? Vem para o culto, fala a paz do Senhor, e alguém fala assim, olha, você está bem? Você fala, estou, glória a Deus. Está crente? Eu tenho a brincadeira de falar assim, você está crente, irmão? Aí fala, estou crente, pastor. A gente está vivendo às vezes de aparência, porque a gente tem, muitas vezes, irmão, a gente tem vergonha. Só que a vergonha do pecado, ela tem, presta atenção, a vergonha do pecado existe. Esse constrangimento tem que existir, porque é gerado pelo Espírito Santo, mas com o objetivo de te convencer do teu pecado, não de te acusar e tornar você mais fracassado. Tornar você uma pessoa ainda mais retraída na obra de Deus, tornar você uma pessoa mais acusada, ao ponto de você não ter coragem de falar do Evangelho para alguém, porque você acha que você não é digno. Você não tem coragem de falar de Deus para os seus parentes. Por quê? Porque você é falho demais. Não, irmão, o problema está justamente no que você acha que tem que ser dito para as pessoas. Porque as pessoas, pastor, estão esperando que a igreja, o povo, não erra. Então vocês estão pregando errado. Estão pregando o evangelho errado. Porque o evangelho veio, Jesus falou, eu vim para os pecadores. Eu não vim para o justo, eu não vim para o bonzão, eu não vim para o que não erra. Eu vim para os pecadores. Agora, se vocês são pecadores, irmão, Jesus morreu pela sua vida. Pastor, o senhor está aliviando... Não estou, irmão, eu estou mostrando o seguinte, a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na sua vida, irmão? Com os recursos que Deus colocou na sua vida?
bênção, conhecimento, tudo que Deus colocou na sua vida, eu não estou fazendo por quê? Irmão, quantos talentos escondidos aqui, que poderia estar louvando a Deus, adorando, tocando, né? Peguei na orelha daquele ali, tocando, pregando, convidando alguém, intercedendo, na porta aqui, abraçando alguém, sabe? Fazendo a obra de Deus, irmão. Visitando alguém que está doente, levando uma cesta básica, falando de Deus, sabe? É um versículo, alguma coisa, irmão, que vai edificar a vida de alguém. Mas a gente está pensando, irmão, que para fazer todas essas coisas, a gente tem que ser santo demais, homem de Deus demais, tem que ter, olha, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, é o diabo que está pregando essa mensagem. Pastor, mas não tem que ser santo? Tem. A Bíblia diz que você tem que ser santo, santificado. A Bíblia não diz que você tem que ser perfeito, porque senão Deus não usaria um Pedro, Deus não usaria um Elias, Deus não usaria um Moisés, nem Davi, nem Jonas. Sabe por quê? Porque esse Pedro aqui, irmão, apesar de ter tido a grande oportunidade que muitos aqui talvez gostariam de ter tido, de ter visto Jesus, andado com Ele, ser um discípulo dele, esse Pedro teve essa oportunidade, mesmo assim veio no momento na vida dele o medo. Muitas vezes, teve até um momento que eu acho muito engraçado, é um momento bem engraçado, Jesus está passando por um momento dificílimo lá no Getsemane, transpirando sangue, pedindo para os discípulos, os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, orar com ele, e os discípulos dormiu. Você imagina a decepção? O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, investiu em 3 fracotes, frouxos, que não deu conta de vigiar 1 hora. Por que você se julga que você não consegue orar 1 hora por dia? Olha aí. Ai, quando eu estou orando 1 hora por dia, aí sim, meu irmão, nem Pedro, Tiago e João não estavam dando conta aquele dia. Eles não deram. Jesus falou, vocês não, e levou bronca, mas não deu conta. Jesus não lançou eles fora, não substituiu eles, mas fortaleceu eles, porque ele mesmo falou para Pedro, Pedro, eu mesmo intercedi para você não ser peneirado e jogado fora, para quando você se converter, você vai apacentar minhas ovelhas e vai fortalecer os seus irmãos. Ah, meu irmão, eu estou dizendo que você talvez entrou aqui essa noite, você está se sentindo até meio desviado, meio fora da casinha, sabe, meio desanimado. Eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz, irmão, que você não pode parar. Vamos embora. Você está esperando o quê, meu irmão? Deixa de ser frouxo. Aleluia. Nós vamos ter dia 19 aqui, irmãos, vai ter um costelão dos homens aqui. Estou vendendo nada aqui, irmão. Nós não estamos vendendo nada aqui, não. Deixa para outros. Nós vamos fazer o costelão aqui para os homens. Quantos homens nós temos aqui? Você é homem? Eita glória. Dá um glória aí, meu irmão direito aí, para me ouvir. Quantos homens nós temos aqui? É desse descendente de Adão aqui, irmão, que depois nasceu em Cristo Jesus. Quantos estão aí? Vamos falar bem forte os homens, senão eu vou pedir para as mulheres falar e se envergonhar vocês estão enrolados. Manda um glória a Deus bem forte, só os homens. Daqui para o dia da costela dá para melhorar muito, né? Irmão, dia 19 nós vamos fazer. E por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque Deus, Ele vai dar uma levantada nos homens dessa igreja aqui. Irmão, os homens precisam se posicionar. Sabe por que eu estou dizendo? A palavra de Deus diz para os homens não parar em nenhum momento de estender as suas mãos e orar, nos lugares, nas casas, no meio da sua família, no trabalho. E muitas vezes, irmão, todos nós temos nos sentido assim. Qual que foi a fraqueza do Pedrão? O que foi? O medo, irmão. Chegou o medo no coração dele. Qual que foi a do Moisés? Medo, acusação. Não, eu não, porque se eu voltar lá, o que a Bíblia não fala, a gente entende no inconsciente aqui. Ele falou, se eu voltar lá, eu matei um. Como que eu vou chegar lá e vou querer libertar? Eu tenho o rabo preso. Está lá atrás, escondido. Tem muita gente que fala assim, se eu começar a pregar loguinho, alguém vai falar mal de mim, porque eu não sou digno.
Irmão, quem me dignifica é Cristo. Porque se o sangue dele não for suficiente para cobrir os nossos pecados, para a gente poder ir fazer a obra de Deus, irmão, quem está vencendo é o diabo. Não valeu nada. Jesus morreu para quê? Em vão. O apóstolo Paulo fala, se vocês continuam nos vossos pecados, Jesus morreu em vão para você. O que eu quero dizer, irmão, que apesar de todas as nossas fraquezas, o tempo que a gente está vivendo, os tropeços, sabe uma coisa que você não pode fazer? É desistir e parar. Porque foi o que aconteceu com esses aqui, ó. Vou mostrar. Pedro. Jesus, quando falou para ele, você vai me negar, e ele negou 3 vezes. O que aconteceu? Ele ficou entristecido profundamente, largou a palavra que Deus tinha, a promessa que Deus tinha, 3 anos de ministério com Jesus, falou, vou voltar a pescar porque eu não sou digno. Falei para ele, eu imagino Pedro voltando para o barco, falei para ele que eu não era digno. A hora que ele falou que eu ia ser, ele falou, não, se afasta de mim que eu sou um pecador. Eu avisei que não ia dar certo. Aí você sabe, Pedro estava lá, pescando de novo, voltou para o barquinho dele, estava pescando, Jesus ressuscitado, apareceu lá na mesma praia que ele tinha chamado ele, no mar da Galileia. Aí Jesus ficou passeando lá na praia e vendo ele pescando, junto com os outros discípulos, falou, rapaz, mas tirei ele daí, ele voltou. Tirei ele daí, ele voltou. Será que Jesus já falou isso para alguém aqui? Já tirei você daí. Você voltou. Já tirei você dessa lamaçal, já tirei você dessa confusão, já tirei você voltou. Foi o que aconteceu. Jesus olhou e falou assim, está lá. Aí Jesus vira assim e fala, tem alguma coisa de comer aí? Qual que foi a resposta? Não. Não tem jeito, vocês não sabem pescar. Porque eu mudei o ministério, a chamada. Você não vai pegar peixe, Pedrão. Aí ele de lá, eles não tinham conhecido ainda. Aí Jesus lá da praia falou assim, lança lá do outro lado. Aí João falou, Pedrão, acho que é Jesus. Ele fez isso uma vez, e a Bíblia diz que quando João falou isso, Pedro pulou no mar, porque ele estava nu. E a nudez ali, podia ser até física, mas representa a espiritualidade. Ele estava envergonhado, ele estava nu, diante, igual Adão lá, envergonhado, ele pulou dentro, está lá em João capítulo 21, depois lê lá. Quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha feito um peixinho. Está lá. Aí ele sentou em volta da fogueira, e ninguém tinha coragem de perguntar se era ele, ninguém tinha. Ele falou, é ele. Ninguém tinha, estava com outra aparência. E ele vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, eu gosto de ti. Na tradução original, né? Eu falei, é mesmo? Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Aí na terceira vez, no original, Pedro, tu gosta de mim? Aí ele se lembrou que pelas 3 vezes ele tinha negado. Jesus pergunta 3 vezes se ele amava. E aí ele lembra e diz assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele falou assim, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E a palavra de Deus diz que ele levantou dali curado. Voltou, muitos dias se passaram e não aconteceu nada. Ele continuou normal, não nasceu asas, ele não recebeu nada de diferente, ele ficou igual aos outros irmãos, ouvindo notícia, olha, Jesus apareceu para mais tantas pessoas, olha, Jesus esteve ali e falou com 2 rapazes no caminho de Emaús, olha, Jesus apareceu aí de repente Jesus aparece no meio deles, vira para Pedro e fala, Pedro, junta essa turma aqui e vai orar, fica lá em Jerusalém até que venha o poder do alto. De repente vem o Pentecoste, Deus pega Pedro, e aquele homem que nunca teve autoridade, porque se sentia fraco, se sentia fracassado, uma autoridade genuína do Espírito Santo, levanta com a primeira mensagem, nem Jesus fez isso. Jesus pregou diante de multidões. A Bíblia diz que o povo simpatizava com a mensagem,
admirava a mensagem, mas ia embora sem se converter. Quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram e se entregaram a Cristo e foram batizadas. E a palavra de Deus diz que depois 5.000 almas. E esse Pedro, que foi um cara que teve medo, igual você, que fracassou igual você, que já negou Jesus, terminou a carreira como nunca, como ninguém. Meu irmão, essa palavra é para você, irmão. Essa palavra é para você que às vezes você está sentindo que não é digno. Sabe, eu vou dizer para você, se é digno sim, irmão, não por você. Fala para alguém que está perto de você, fala assim, o sangue dele é caro demais para não conseguir ter pago os teus pecados. Nós temos uma grande oportunidade, irmão, de ser salvo. Mas ser salvo é pequeno demais, irmão. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, que você já deve ter ouvido em tudo quanto é lugar diferente. Eu não acho que a salvação seja tão importante assim. Para quem? Para quem é salvo. Pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo, irmão, que eu não era salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu perguntei a alguns irmãos aqui um dia numa aula. Falei, prega para mim, irmão, fala para mim, o que eu preciso para ser salvo? Congregar na igreja, ser dizimista, é isso? Não. O que mais? Ser perfeito, ser santo, usar... Nada disso. A Bíblia diz que aquele que crê está salvo. Pronto. Não, pastor, não é assim não, porque não pode isso, a igreja não deixa, isso não pode, isso não pode. Não. A Bíblia diz que para ser salvo é pequeno demais, irmão. Porque para ser salvo, Cristo morreu na cruz do Calvário e falou: aquele que crê, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece fácil, mas você precisa do Espírito Santo para crer. Você precisa de uma ação de Deus. Você precisou do próprio Deus morrer na cruz para chegar e falar isso para você: seja salvo. A mensagem é essa: vinde enquanto você pode, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, venham todos, vinde a mim. Jesus está dizendo. Aí você fala: pastor, é só isso? Para ser salvo é. Só que é pequeno demais. Porque se fosse só isso, irmão, a gente fazia aqui uma oração, a pessoa era salva, e a gente orava assim: Senhor, recolhe. Leva, Senhor, nome do... Se é mais importante ser salvo nessa terra, se a salvação é a coisa mais importante, você acha que é ser salvo? Pastor, só está confundindo. Estou não, irmão. Qual que é o maior mandamento de todos? Qual é? Amará. Como que eu amo, irmão? Como que eu amo meu filho? Porque filho é filho, né? A esposa, o marido, como que ama? Como que ama? O que você faz? É um culto? Você faz um culto ao filho? Um culto para a esposa? Como que ama, irmão? É atitude. É atitude. São atitudes diárias que você demonstra que ama o teu filho, que ama a tua esposa, que ama o teu marido. Amar a Deus sobre todas as coisas são atitude. Por isso que eu estou dizendo, irmão, a salvação é a coisa menos importante. O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e aí é que está. Por isso que você não foi salvo e Deus te matou logo. Porque tem alguém que precisa de ser alcançado através da tua vida. Quando que foi preparado isso? Não é a hora que você chegar lá no cafezinho e tiver uma oportunidade, não. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Porque não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Em Efésios capítulo 2, capítulo 1, verso 4, diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Não foi só para ser salvo, mas foi para ser santo e irrepreensível em sua presença. E no capítulo 2, no verso 10, fala que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo para fazermos as boas obras. Deus te chamou, irmão, para ser salvo? Não. Deus te chamou para ser ele em vários lugares, ser usado como um cristãozinho. É um pequeno Cristo,
é alguém que as pessoas vão olhar e vão ver alguém que foi santificado, que era tão pecador quanto ela. É por isso que eu digo a essa igreja, irmão, para de tentar ser crente, que é feio. É feio, é chato, é inconveniente. Tentar ser crente é uma coisa horrorosa, é uma coisa terrível. Ninguém gosta de gente assim. Tentar ser crente é um trem insuportável. Por quê? Porque você fica com aparência de crente, mas não é. Você fala gospel igual crente, mas não é. Tentar ser crente, você tem que tentar que as pessoas se convençam você tentando não mostrar os seus erros para você pregar para a pessoa. Não. Seja você mesmo. Seja você mesmo. E todos os dias da sua vida, sabe o que você faz? Mostre o que Cristo tem feito diariamente na sua vida. As mudanças diárias é que constrói um caráter perfeito para o dia do Senhor. Sabe, não é de um dia para a noite, irmão, que você vai mudar tudo. Não é uma roupa que troca e agora você vem só para a igreja. Eu não quero ser aqui todo dia não, irmão. Meu Deus do céu, imagina esse povo todo dia aqui, Lucas, misericórdia. Eu preciso ser lá na faculdade, lá no trabalho, lá na cidade, em qualquer lugar, porque aí é lá que Deus vai te usar, que você vai conhecer pessoas novas, que Deus vai abrir oportunidades, vai te levantar, vai te prosperar nessa terra, você vai investir em pessoas, e as pessoas vão reconhecer o testemunho de Deus na sua vida, vai ver você fracassar lá no seu trabalho, falar uma bobeira, falar alguma coisa, ser injusto com alguém, aí ele vai falar igual todo mundo, mas aí você de repente mostra que você é de Deus e volta lá e fala assim: queria te pedir perdão, eu errei. Você não está entendendo, você não está entendendo. Porque ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão é como você reage quando você erra. Ser cristão é como você se comporta. O que aconteceu com todos esses homens, e eu finalizo aqui. Pedro, quando teve medo e pecou, a Bíblia diz que ele orou, chorou profundamente e se arrependeu. Elias, irmão, quando Deus foi visitar ele lá na caverna, falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele chorou e falou um monte de coisa, desanimado e não sei o que. Deus falou assim: você está correndo? Você quer correr? Você está desanimado com toda a vitória que eu te dei? Agora eu vou botar um para você discipular. Vai lá e procura Eliseu, que você vai cuidar dele 20 anos para mim, vai discipular ele. A palavra de Deus diz que Elias revivou, irmão. Ele começou a cuidar de Eliseu durante 20 anos, para depois subir. Foi 20 anos. E aí, Elias, Deus ainda colocou um negócio tão forte na vida de Elias, porque sempre que Deus falava assim: Elias, bora. Ele: não, quer não. Quis abandonar Deus. Ele falou: vou pôr um na tua cola que ele nunca vai te abandonar. Toda vez que Elias fala: fica aqui, ele falou: não vou, eu vou com você. Aquilo era um tapa na cara de Elias, porque muitas vezes se Deus falasse: fica aí, Elias, ele ficava, mas Eliseu falou: eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Elias falou: não aguento mais, fica aqui. Ele falou: só vou se eu tiver unção dobrada do teu espírito. Irmão, Deus está procurando pessoas que não retrocedem igual Eliseu. Nenhum momento esse homem olhou para trás. Sabe o que ele fez? Ele parece que já tinha ouvido a mensagem de Jesus, Alice. Porque quando Elias passou por ele e falou: vem comigo, ele estava arando a terra, ele falou: vou até queimar esse arado para nunca mais pôr a mão nele. Aleluia! Meu irmão, Deus está chamando pessoas que estão dispostas a colocar um ponto final naquilo que é possível, porque na caminhada dura, irmão, muitas vezes você vai tropeçar, mas você não pode voltar para onde Deus te tirou. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus está nos chamando, irmão, para caminhar como Eliseu. Caminhar com os olhos na promessa, irmão. Com fome da unção dobrada, com fome do projeto, com fome de fazer aquilo que Deus quer. Eu sei que você tem medo, irmão, eu sei que você tem desafios. Irmão, todos nós temos, é uma guerra, é uma luta.
é um capeta de um lado, é um parente de outro, muitas vezes tentando fazer o mal para você, é um patrão, é um funcionário, é uma guerra terrível, mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para esses homens, entender que eles foram heróis na fé, porque apesar de tudo que passaram, nunca retrocederam, eles permaneceram. Pedro aprendeu a perdoar, sabe, Moisés aprendeu a ouvir Deus e colocar a confiança no Senhor. Elias, mesmo desanimado, perseverou. Sabe o que aconteceu? Davi reconheceu o seu adultério, reconheceu o seu pecado e se tornou o maior rei de toda a história. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, Deus tem um projeto na sua vida. Levanta a sua cabeça e entenda que o sangue do Cordeiro foi suficiente. Sabe, talvez hoje você entrou aqui até pensando em tirar sua vida, talvez você entrou aqui tão desanimado, sabe, talvez as coisas estão tão difíceis para você, sabe, não julgue você e aquilo que Deus fez na sua vida por causa da circunstância que você está passando, porque circunstâncias passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A circunstância que você está vivendo pode não ser favorável, mas Pedro também passou por situações assim. Esses homens que nós citamos passou por situações que não eram favoráveis, mas no momento que Deus falou abre o mar abriu. Quando Ele falou precisou andar sobre as águas, Ele andou. Sabe, quando o fogo precisou cair do céu, caiu. Quando precisou os corvos alimentar Elias, os corvos alimentaram. Quando precisou do anjo cuidar da providência, Ele cuidou. Por isso eu vou dizer, irmão, nenhum de vocês estão sozinhos. Deus está cuidando de você. Recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Começa a dizer: Senhor, eu não vou retroceder. Começa a dizer: Deus, eu confio nessa palavra. Diga: Deus, eu vou em frente. Deus, eu vou olhar para esses heróis da fé, que eram tão humanos quanto eu, e jamais vou desistir. Eu vou abraçar o meu chamado e vou queimar o meu arado, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero que você fique de pé, somente aqueles que falam: eu quero a partir de hoje eu quero andar na promessa de Deus. Sabe, você que tem uma promessa do Espírito Santo para a sua vida, você que talvez pensou em desistir, pensou em desanimar, levanta sua mão bem alto e começa a declarar, irmão, que Deus vai fortalecer a sua fé, como fortaleceu desses homens. Eu abençoo a sua vida agora, sabe, que a doença caia por terra, que as dívidas, o Senhor te dê sabedoria, provisão, em nome de Jesus, você possa sair dessa situação, em nome de Jesus. Toda e qualquer ação de judicial, o verdadeiro juiz é o Senhor, e aquilo que é do Senhor para a sua vida, se existe algo do maligno tentando segurar essa ação judicial, eu declaro que Deus quebra esse laço agora, em nome de Jesus, e você possa ter uma notícia tremenda e abençoada ainda essa semana. Declaro sobre a sua mente: todo e qualquer tipo de mal caia por terra, mas que através de você, quando você sair desse lugar, você vai colocar as mãos no seu lar, sabe, você vai colocar as mãos nos teus filhos, você vai colocar as mãos lá no teu trabalho amanhã, e a glória de Deus vai se manifestar lá, porque a palavra de Deus não consiste em só palavras, mas no poder do Espírito Santo. Coloca a mão direita agora sobre a sua cabeça e diga: eu sou escolhido e chamado pelo Espírito Santo para cumprir promessas e não retrocederei. Aplauda Jesus bem forte, que Ele é Deus.